E aí, RPG está beleza? Seja muito bem-vindo ao 753 RPG Club. Eu sou o Mestre Henrique e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre algo bem interessante, algo que alguns já ouviram falar, pelo menos já conhecem, outros que vão começar a ouvir falar agora, que é trazer para vocês um pouco sobre uma coisa que eu falo bastante nos vídeos, que é o meu cenário próprio, certo? Então, como muitos de vocês sabem, eu tenho uma cidade que eu uso desde faz muito tempo. Então, dentro dessa cidade, eu trago algumas coisas muito bacanas para alguns jogos. Tá? E algumas coisas são cenários, são parte do cenário da cidade. E uma delas é um hotel chamado Hotel Flor de Lis. Então, nesse vídeo, eu vou trazer para você toda a lore do hotel e como você pode usar. É uma ideia muito bacana. Então, se você quer usar para suas crônicas, você é mestre, ou menos jogador quer falar para o seu mestre, olha, pô, tem um vídeo legal ali, tem uma ideia bacana, põe na sua crônica, vem aqui, pega a ideia, use-a como quiser, certo? Então, já vai dando um like aí no vídeo, e depois da vinheta eu vou contar tudo para vocês sobre o Hotel Flor de Lis. A cidade de Avort é uma cidade muito grande, fictícia, obviamente, que fica no litoral do estado de São Paulo, certo? O cenário em si, os seus detalhes e, enfim, informações de uma forma geral estão todas no site, certo? E, claro, não todas, mas algumas delas estão lá, eu estou subindo aos poucos, fazer tudo, fazer sozinho as coisas é um pouco complicado, a gente precisa de muito mais tempo e energia para fazer algumas coisinhas, certo? Enfim, então estou subindo lá o cenário no nosso site, ele é aberto para quem é membro ou não, tá? Se você é membro ou não aqui do YouTube ou jogador, você pode acessar lá a cidade, é só se ligar no link que está aí na descrição do vídeo, certo? Muito bem. Então, dentro da minha cidade, como diz um jogador e não seu personagem, a última cidade você chacoalha uma árvore e cai vampiro, né? Não é exatamente assim, vai cair carniçal primeiro. Mas enfim, é uma cidade feita para o mundo das trevas, ou seja, eu me inspirei, obviamente, na cultura e na loucura de São Paulo para fazer uma cidade fictícia. Para quê? Para que a gente não gere nenhum tipo de problema, então alguém falar que meu bairro não é assim, aí sabe como é que é, né? Sempre tem alguém procurando um problema novo em algum lugar, não é mesmo? Enfim, longe disso, tem aqui uma cidade fictícia para vocês, que é a mesma que eu uso, inclusive, no meu livro, tá? Nos livros que eu escrevo. Se quiser também dar uma olhada aqui, está na descrição do vídeo, certo? Mas não é sobre isso que nós vamos falar hoje. Hoje nós vamos falar sobre uma parte deste cenário. Então, Avort vem sendo concebida há anos, tá? É um trabalho de muitos anos de narrador mesmo, então eu venho usando nas minhas mesas antes do clube, né? Ou seja, isso vem lá dos primórdios, né, dos anos 90 aí pro RPG, certo? Então, dentro do meu cenário de Avort, onde eu coloquei dá um crossover mesmo, ou seja, é um cenário que você pode usar para qualquer jogo do mundo das trevas, que você vai ter NPC para todo mundo, tem situação para todo mundo, então, e tem briga para todo mundo, que é mais legal, não é mesmo? E dentro deste meu cenário existem algumas coisas que eu uso para todas as mesas e existem coisas que eu uso para mesas específicas. Então, mesa de vampiro, todo mundo sabe onde é a casa do príncipe. Mesa de mago, não fazem nem ideia do que é um príncipe, não é mesmo? E assim por diante. Mas o Hotel Flor de Lis é um hotelzinho que eu venho desenvolvendo há alguns anos e que está com um formato tão bacana agora que eu tenho usado nas mesas que eu resolvi trazer para vocês em forma de vídeo. Então, eu vou contar para vocês a história do hotel, não ia falar hospital, do hotel, certo? E o que ele faz e como ele funciona. Então, já adiantando para vocês um pouquinho, é sobre viagem no tempo, certo? Que nós vamos falar. Então, tem gente que tem medo de narrar viagem no tempo, pela maluquice que pode ser. Cara, é só deixar a imaginação fluir que a história flui junto, certo? Então, eu vou contar um pouquinho para vocês como é como é o ponto de vista, o que as pessoas sabem, enfim. E depois eu vou colocar para vocês também o off deste hotel, certo? Muito bem. Então, preste bastante atenção a partir de agora. O hotel começa a sua história de fato em 1889. Vai quanto o gato, ó, o gato aqui. Enfim, em 1889 o hotel ele é construído. Isso ele é construído de forma mundana. Nessa época, em 1889, a cidade de Avort passava por uma revolução. A Revolução Industrial, não, a Revolução Industrial em Avort chegou um pouquinho antes, mas isso vai ser história para outro vídeo, se você quiser saber.
ou vai lá no site, ou comenta aqui, oi, conta mais sobre a sua cidade, queremos saber mais sobre o seu cenário. Fala pra gente antes da gente ver no site, aí eu faço aqui, esquematizo para vocês, beleza? Mas o hotel é construído em 1889. A cidade era muito próspera nessa época, diferenciando da história real, tá? Onde nós temos ali o eixo São Paulo-Rio, né, com uma... São Paulo era nada, praticamente, em 1800 e pouco, né? Pelo que eu pesquisei na história. Mas Avort aqui, nós não estamos falando de história, estamos de mundo das trevas. E na lore oficial da cidade, a cidade começa a ter indústrias no começo de 1800, devido a um pontinho aí que, como eu falei, se vocês quiserem saber, ou chega lá no site, ou comenta aí para eu gravar o vídeo para vocês, beleza? Bom, cabelo não bagunçado aí, beleza, hein? Enfim. Muito bem. Então, em 1889, o Hotel Flor de Lis ele é construído pelo senhor Bervânio Pereira, certo? Bervânio Pereira Barro. Este é o nome completo do fundador do hotel. Mas este fundador do hotel, meus caros amigos, é apenas um adormecido como muitos outros. Ele fez o seu hotel e ele geriu o seu hotel entre 1889 e 1910, certo? Em 1910, nós temos um fato histórico muito importante. Mas, seguindo aqui a timeline, o senhor Bervânio, ele faz o hotel, ele constrói o hotel ali próximo à praia. Nessa época, ainda o porto era nessa região, o farol ainda era ativo na cidade de Avort, certo? E o senhor Bervânio era amigo, tinha um amigo bem interessante, que agora sim nós vamos fazer uma coisa mais rica aqui na nossa história, chamado senhor Samuel. Ele era lá da Inglaterra, certo? E membro da Ordem da Razão. Muito bem. O senhor Samuel teve uma filha, teve uma filha. A sua filha casou-se, inclusive, com um mago brasileiro chamado Jack, que nós vamos guardar aqui para futuramente na nossa história. E este, inclusive, já deixando aqui de sobreaviso, é um jogador que está jogando com a gente e joga comigo há mais de um ano. Fizemos aniversário de mesa aqui, ele ganhou XP pra caramba pra gastar no personagem. Então, se você quiser jogar e ganhar XP no aniversário de mesa, no seu aniversário, com certeza você ganha aqui no 753. Certo? Mexeu a parte. Vamos lá. Então, o Mr. Samuel, Dr. Samuel, na verdade, ele casou sua filha com o Jackson, que é um mago brasileiro, que foi inclusive seu acólito, né? Enfim, aprendeu várias coisas ali com o Sr. Samuel. O Sr. Samuel, então, passa a ter uma vida Londres-Avort, e, como eu disse, a história do Jack vai ficar para os seus parênteses por enquanto. O Samuel, em 1910, começa a receber mensagens estranhas, certo? Essas mensagens para o Samuel vêm do futuro e se dizem ser de seu tataraneto. Bom, o Sr. Samuel, a essa época, já estava com uma idade avançada, sobrevivendo à base de efeitos de vida e tentando não tomar muito paradoxo, não é mesmo? Ele já era idoso, enfim, oficialmente, mas ele fica muito curioso com essas cartas, essas mensagens que vêm do futuro. Ninguém sabe ao certo, exceto eu, como aconteceu, mas essas cartas tinham um conteúdo que Samuel guardou para si, certo? Mas o importante é, Samuel foi se encontrar com este seu desperto e descendente, certo? Seu tataraneto que trouxe a sua curiosidade. Ele foi se encontrar no Hotel Flor de Lis em 1910, no quarto número 9. Nessa época, claro que o Sr. Bervânio não fez números estranhos, não é mesmo? Nos quartos. Os quartos eram numerados, então nós tínhamos ali 5 quartos embaixo, 5 quartos em cima, certo? E numerados aí de 1 a 10. Perfeitamente normal, tá? No nível mundano aqui, o hotel, até este ponto da história, ele é totalmente normal. Então, o Sr. Samuel, Dr. Samuel, vai e se encontra no quarto de número 9, vai para lá para se encontrar com este descendente. E aí, meus amigos, eu vou dar uma pequena pausa na nossa história. Este descendente do Samuel, ele é um personagem muito, muito importante dentro do meu cenário, tá? Do mundo das trevas, dentro da cidade de Avort, tanto que, já vou adiantar para vocês aqui, que logo eu estou aqui tentando fazer uma história em quadrinhos, mas não tenho tanta prática de desenho assim como eu tinha antigamente, então estou fazendo alguma brincadeira aqui com o desenho, eu vejo se sai. A minha ideia é fazer uma HQ
uma história deste tataraneto de Samuel, que é o Hernandes. Mas se não der, eu faço um vídeo contando a história, se vocês acharem bacana, que esse formato aqui do Flor de Lis ficou legal. Pô, mestre, pode fazer, faz os seus NPCs, conta a história de cada um, não precisa, né, fazer HQ não, que a gente vai curtir o vídeo. Se vocês gostarem da ideia, é só falar aí e dar o like, hein? Não se esqueçam de dar o like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, porque é importante, já temos aí quase 4 mil membros, queremos chegar aí a 5 mil em breve, beleza? Bom, enfim, tirando esse ladinho, vamos voltar para o que interessa, certo? Então, o Samuel vai se encontrar com o Hernandes. O Hernandes, neste ponto da história, ele vai assassinar o velho Samuel. Hernandes é um nefande, mas Samuel não sabe. Hernandes, sim, é seu tataraneto, certo? Ele tem provas disso, ele convence o velho Samuel a ir até lá, mas isso não passava de uma armadilha. Por algum motivo, Hernandes matou o seu tataravô, lá em 1910, certo? Lembrando que ele mandava cartas do futuro, beleza? Quando o Hernandes faz este terrível ato, ele tinha uma intenção por trás daquilo. Já vou contar a história dele, calma. Ele tinha uma intenção por trás daquilo. Mas, meus amigos, nós estamos falando de Mago Ascensão. E uma das coisas mais fortes que nós temos de Mago Ascensão é o paradoxo. Não é mesmo? Concorda? Se você já sabia que eu ia falar paradoxo, também comenta aí embaixo. Eu sabia que você ia falar paradoxo. Não põe a frase inteira, porque eu não lembro tudo que eu falo no vídeo. E aí, às vezes, se vocês comentam uma parte que eu não sei muita referência, eu não lembro, né? Tem vídeo aí de 5 anos atrás que às vezes a pessoa fala alguma coisa, olha e fala, tá. Enfim, não me lembro disso exatamente. Tem que assistir o vídeo de novo, procuro responder todo mundo, vocês sabem disso aí. Mas voltando aqui ao nossa história. O Hernandes, ele comete este ato de assassinato para fazer uma mágica. E quando essa mágica dá errado, ela estoura em um paradoxo. Em um paradoxo que cria ali no hotel, em 1910, um redemoinho temporal, um vórtice temporal. Um local onde o tempo é caótico, onde o tempo é aleatório e onde o tempo gera buracos. O que o Hernandes queria fazer, aí lógico, eu não vou dar detalhes, isso é simplesmente um spoilerzinho, certo? Sobre a história do Hernandes, que é uma das histórias mais legais que eu tenho na minha cidade, me orgulho bastante dela. O Hernandes, ele queria fazer um portal de viagem no tempo permanente. Assim, posso ter um portal de viagem no tempo permanente, mas fala assim, joga o dado, né, meu filho? Faz o seu foco. Qual é o seu foco? Aqui nós estamos falando de um nefande. E o foco dele foi cometer este ato hediondo com o seu tataravô, para que ele pudesse criar esta mágica de tempo, certo? Que os detalhes vão vir na história dele quando eu contar para vocês, certo? Então, ele queria fazer esta mágica do tempo que, mesmo usando o foco, que é matar o tataravô, ele falha e o paradoxo destrói tudo, ou seja, o paradoxo acaba sendo tão poderoso, né? Vamos por tantas rolagens de ritual, vamos dizer assim, é um ritual longo, exaustivo, e teve um acúmulo de paradoxo gigantesco, recordista, tá? E quando esse paradoxo explode em seu choque de retorno, ele acaba pegando o hotel todo e transformando o hotel naquilo que ele se tornou, uma incógnita para a maioria dos magos. Eles, como eu disse, aqueles que passam ali, geralmente são atraídos, na verdade, não, são atraídos pelo hotel, entram, e aqueles que entram no hotel geralmente desaparecem. E reaparecem em outros tempos se ele não morre ali dentro, não é mesmo? Antes de falar de quem morre lá dentro, isso é um outro assunto. Então, o Hernandes, ele faz o ritual, ele toma o paradoxo, e este paradoxo cria o hotel da maneira que ele é. Uma armadilha de tempo aleatório. Então, cada vez que um mago entra no hotel, vai para um dos quartos lá de cima, 1408, 237, 9 ou sem número, tá? Ele entra, fecha a porta, certo? Quando ele fecha a porta, muda-se o tempo dele. E uma característica muito importante do hotel, que todos os que passam por ele percebem, é que o dia e o horário em que você está não muda, muda apenas o ano.
certo? Então, se você entrar no hotel no dia 3 de janeiro de 2025, qualquer ano que você for, você vai estar no dia 3 de janeiro de 2025, às 22h30. Nossa, mestre, eu estou assistindo exatamente nesse horário. Comenta aí, porque esse foi um efeito de tempo, certo? Brincadeiras à parte. O hotel. Então, cada vez que alguém entra, abre e fecha a porta, o ano muda. Muito bem, e fora tudo isso, vamos entender um pouquinho sobre o que já aconteceu, o que já foi usado, pelo que se sabe dos magos, de uma forma melhor, porque os outros seres mal sabem da existência, né, do hotel, ignoram ou simplesmente são repudiados pelo lugar, como se houvesse fé verdadeira ali, vamos dizer, né, por causa dos vampiros. Mas eu digo o seguinte, o que este hotel já fez parte da história? Tá? Dentro da história de Avort, esse hotel normalmente ele sempre está lá. O ponto onde eu coloco ele perto, onde eu coloco ele na cidade, ele fica muito próximo a alguns lugares importantes da cidade, do ponto de vista dos magos, tá? Principalmente. Então, ali próximo nós temos o farol da cidade, tá? Que tem um mistério sobre ele que poucos acabam dando importância, porque eu dou poucas pistas de propósito para ver quem é que quer ir conhecer o farol a fundo ou não, certo? Fica a dica. Mas também tem o ponto onde era a Capela de Avort, tá? E depende do plot. Eu tenho um plot principal que eu estou usando hoje nas mesas, que é um momento onde a Capela de Avort não existe e os magos estão sobre o cuidado, entre aspas, da Capela de São Paulo, certo? Mas eu tenho um plot também que é a própria Capela de Avort. Estou reconstruindo ele, então, enquanto isso, eu vou deixando esse plot de destruição aí, de falta de esperança. E os próprios jogadores de mago atualmente estão refazendo a capela. Então, todas as minhas mesas de mago, seja solo ou não, elas têm parte na rebelião dos magos de Avort contra São Paulo, certo? Mas isso também é um outro assunto. O Hotel Flor de Lis, ele já foi utilizado algumas vezes, tá, na cidade, inclusive por uma defande famosa na cidade. Vocês assistiram os outros vídeos, principalmente as histórias de mago. Aqui eu tenho uma personagem chamada Dark Snow, certo? Mas, meus amigos, como não é algo que eu explorei tanto assim nos vídeos, né? Apesar de eu mencioná-la muitas vezes, vocês puderem vê-la em jogos e tudo mais, eu estou fazendo umas adaptações para a minha personagem, tá? No caso, ela se chama Hortência, sempre se chamou Hortência, mas eu tinha esse codinome Dark Snow pela americanização básica aí que a gente tem. Mas eu estou mudando, eu estou deixando o meu cenário um pouco mais brasileiro. Aí, mas o nome Avort, eu tenho uma explicação tupi-guarani para isso. Então, como eu falei, se vocês quiserem um aprofundamento dentro da história da cidade, do conceito, tal, escreve aí que eu faço um vídeo para vocês, beleza? Então, voltando ao Hotel Flor de Lis, o Hotel Flor de Lis ele não é recomendado, certo? As tradições que já tentaram controlar esse hotel, todo mundo que tenta controlar o hotel magicamente paga o preço. Tá? O hotel ele é uma força única, ele é uma força do tempo, ele é uma força do caos, da entropia, não para ser controlado, certo? Aí que, pô, eu sou mestre e eu gostaria de saber os detalhes do hotel, né? Como é que funciona a mecânica do hotel? O que você faz por trás do escudo? Se você quer saber o que eu faço por trás do escudo, eu vou deixar aqui um linkzinho no card, eu vou para esse lado, um link aqui no card, certo? Esse link vai ser para você fazer a sua assinatura, tá? Dentro do clube de membros aqui do YouTube, a partir de R$3 por mês, não é muito, dá uma olhada lá. Na verdade, tem o plano mais legal de R$8 por mês, mas a partir desse preço tem um monte de coisa para vocês darem uma olhada lá, certo? Então, para quem é membro, tem conteúdo exclusivo, certo? Então, todos os membros do canal, a partir do segundo nível, se não me falar a memória, tem já acesso ao conteúdo exclusivo. Então, vai haver um adendo a este, né? Um epílogo, um apêndice, né? Como se diz assim. Então, vamos ter aqui um adendo a esse vídeo para quem é membro do clube e quem quer ser o mestre daqui, quem está mestrando, quer saber mais detalhes, como funciona. Né? Eu vou até dar aqui para vocês uma palhinha sobre isso, certo? Então, por exemplo, Henrique, os anos são realmente aleatórios no seu hotel? Sim, eles são aleatórios, tá? Existe um parâmetro que eu estabeleço, né? E aí isso é informação em off do hotel. Então, se você quer saber a informação em off, ou você vem jogar comigo, ou você vira membro, ou faz os dois, né? Que vai ser mais legal, tá? Então, ele tem uma mecânica, eu desenvolvi uma mecânica de regra
para o negócio não ficar um aleatório do o mestre inventa na hora. Sim, você vai ter que inventar na hora? Sim, você vai ter que inventar na hora. Ou você manipula o resultado. Aí fica a seu critério. Eu acho mais legal rodar os dados, certo? Então, rode os dados por trás do escudo e depois você manipula o resultado. Beleza? Então, existe uma mecânica que eu faço, existe uma explicação para cada coisa e existe também a história oficial de Hernandes que vai explicar o hotel, tá? Então, esse daí eu vou fazer ou uma HQ para vocês, ou um vídeo contando a história, ou dois, né? Se ficar legal, se vocês gostarem, é só comentar aí. Certo? Então, o Hotel Flor de Lis, em resumo, ele é um vórtice temporal, ele é um redemoinho temporal, onde os magos que ali vão são arrastados para anos que eles não querem ir, certo? Geralmente não conseguem voltar para a linha do tempo normal, então os poucos magos que sabem que ele existe se arriscariam a ir, mas sempre tem aqueles que são os meus jogadores favoritos que falam, mestre, eu vou, mas você não está com medo? Que se dane, eu vou, eu quero a aventura. Aí a gente tem a aventura. Esse eu consegui isso numa mesa recentemente. Então, o Hotel Flor de Lis, ele é um mistério muito bacana para os jogadores da cidade, para os personagens de mago que querem não seguir uma missão, mas criar o seu próprio caminho, porque mago eu acho que é muito isso, tá? Eu sempre coloco missão nas minhas sessões de mago, mas ela é sempre inicial. Depois disso eu falo para o mago, mano, vai para onde você quiser. Você é o mago, você é o senhor da sua realidade. Vai que vai. Então, é isso que acontece. E aí no Hotel Flor de Lis nós temos essa grande incógnita do porquê ele existe, aqui eu já contei para vocês no vídeo, foi fruto de um paradoxo, certo? Mas existem os detalhes deste paradoxo, e ele existe na cidade o tempo todo. A tecnocracia não consegue dar cabo dele. As tradições também não conseguem dar cabo dele. Os magos têm medo de usar. Sobra para quem usar algo perigoso? Sim, os Nefand. Então, como eu dizia, eu tenho aquela personagem que eu estou mudando o nome, que se chamava Dark Snow, certo? Eu quase me perdi aqui no meu vídeo. Parece que até que eu estou ao vivo. Eu podia editar, mas eu deixo aí para vocês verem que eu sou meio doido. Né? Todo mundo é doido, ninguém é normal. Né? Enfim, quem não é malcaviano só não sabe que não é, que não sabe que é. Enfim, voltando aqui ao Flor de Lis. Então, a história da Hortência, ou que eu chamava de Dark Snow, eu também vou contar aqui no canal, mesmo esquema do Hernandes, tá? Vou fazer uma HQ, um vídeo, que sei lá. Não um vídeo em quadrinhos, que tecnicamente todo vídeo são um monte de quadros, mas enfim. Então eu vou fazer uma história contada aqui para vocês e fazer uma HQ também, tá? Com o Hernandes e com a minha personagem Hortência, tá? Que é Nefand, que usa bastante o Hotel Flor de Lis, tá? Então, como vocês podem ver nas mesas ali, ela se chamava Dark Snow, este era o codinome dela, mas eu estou abrasileirando, como eu estava dizendo, eu estou abrasileirando mais assim a minha cidade, tá? Tirando essa americanização dela, ok, acho desnecessário, mas também não gosto de um excesso exagerado da cultura brasileira forçada que a gente não vê no dia a dia, então eu gosto de deixar as coisas mais equilibradas. Então eu estou equilibrando a cidade. Como eu disse, a cidade de Avort ela tem uma origem num tupi, certo? Eu fiz uma pesquisa bem bacana, peguei um dicionário antigo, tal, fiz uma boa pesquisa para criar essa justificativa do nome. E o conto disso, com essa explicação, está no site. Então, não vou contar aqui para vocês, tá? Você vai lá no site, clica aí embaixo, cenário, tá lá, você entra na cidade, tem um monte de link funcionando já para vocês irem descobrindo a cidade, inclusive descobrir este mistério aí para vocês, certo? E para finalizar, se você não deu o seu like, se você não compartilhou este vídeo, compartilhe agora, manda para o seu narrador, manda para os seus amigos jogadores, certo? É bom para a gente espalhar aí, também para vocês verem o site lá, que é o meu livro By Night, que está sempre atualizado, tá? Então a ideia do cenário lá para vocês, a cidade de Avort, não é simplesmente... Eu ia fazer um PDF, eu ia fazer um By Night como todos fazem, né? Nós temos Rage Cross Brasil, tem Capital, tem um monte de coisa que a galera, fãs aí, jogadores como eu, fazem, como você, fazem um material bem bacana, super top, mas eu quis fazer diferente, em vez de eu fazer isso no livro normal que vocês iriam baixar, ou até mesmo comprar, né? Compra uma vez, baixa, distribui, manda para os amigos, quem se importa. Né? Você ia ter o seu livro e esse livro ia ficar estático ali, você ia ter que comprar outro, baixar outro, procurar outro, esperar eu escrever outro. Então eu resolvi fazer isso no site. Então o site ele vai sendo sempre atualizado, a cidade de Avort vai ser atualizada e essas informações do Hotel Flor de Lis estarão disponíveis lá no site em breve, tá? Estou terminando de digitar tudo. Se você é membro do clube, vai ter aqui também na descrição do vídeo
lá, ou você pode ir na comunidade, tá? Para quem não sabe, se você é membro do clube e não sabe, vai aqui na guia do YouTube, você tem uma parte da comunidade, tem as postagens só de membros lá, então fica olhando, tem material para você fazer download, tem enquete para responder, tem pouca gente que interage lá, então tem bastante gente sendo membro, mas poucos que estão realmente interagindo, pode ser a época do ano, pode, mas dá uma olhada lá, certo? E aí vai ter um adendo especial deste vídeo aqui, para quem é membro, onde eu vou explicar toda a mecânica que eu criei para o Hotel Flor de Lis, certo? E você vai poder utilizar. Se você é meu jogador e vier depois, Henrique, mas no vídeo você falou, então, aquilo no vídeo é informação que não é da sua mesa, eu adapto para não ter spoiler, certo? Então, me diz aí, o que você achou desse vídeo? Achou bacana a ideia de ter aqui esta lore da minha cidade oficial? Se você quer mais vídeos ou não, devo explicar mais ou não? Depende de você e aí o conteúdo vem. Beleza? Então, muito obrigado aí pela sua audiência e nos vemos no próximo vídeo aqui no 753. Aquele abraço.